A chuva caía forte sobre o terminal rodoviário. Sofia segurava os R$ 20 amassados no bolso do uniforme encharcado, sentindo o peso de mais um dia que parecia nunca terminar. Seus pés doíam dentro dos tênis gastos. As mãos tremiam de cansaço. Mas era só mais um ônibus e ela chegaria em casa. A fila avançava devagar. À sua frente, uma mulher idosa com roupas surradas e um xale rasgado sobre os ombros procurava desesperadamente algo na bolsa velha. Os dedos trêmulos reviravam o fundo vazio. Nada. Não tenho dinheiro, moço. Eu juro que quando chegar em casa eu... Sai da frente, velha. Tá atrasando todo mundo. O cobrador a empurrou com desdém. Sem dinheiro, sem passagem. Regra é regra. A idosa cambaleou. As pessoas ao redor desviaram o olhar. Alguém bufou impaciente. Outro xingou baixo. Ninguém se moveu. Ninguém se importou. Sofia sentiu algo apertar dentro do peito. Conhecia aquele olhar. Conhecia aquela vergonha. Era o mesmo olhar da mãe quando não tinha dinheiro para o remédio. A mesma humilhação que ela própria já tinha sentido tantas vezes. Espera. A voz de Sofia saiu mais firme do que ela esperava. Todos se viraram. Sofia se aproximou, tirou os R$ 20 do bolso e estendeu para o cobrador. Eu pago a passagem dela. O silêncio foi instantâneo. O cobrador arqueou a sobrancelha, pegou o dinheiro e carimbou a passagem da idosa sem dizer nada. Sofia engoliu seco. Aqueles R$ 20 eram sua única volta para casa. 8 quilômetros a pé, de noite, na chuva. A idosa segurou a mão de Sofia com uma força surpreendente. Os olhos encharcados de lágrimas a fitavam com uma intensidade estranha. Obrigada, minha filha. Você não sabe o que acabou de fazer por mim. Sofia tentou sorrir, mas a frase ecoou diferente. Não era um simples agradecimento. Havia algo mais, algo pesado, quase como uma promessa. A senhora subiu no ônibus. Sofia ficou parada na chuva, vendo o veículo partir. Respirou fundo, ajeitou a mochila nos ombros doloridos. Não sabia que aquele gesto mudaria sua vida para sempre. 3 dias antes daquele encontro no terminal, Sofia acordou às 4h30 da manhã. Não por escolha. Seu corpo simplesmente não conseguia mais dormir além disso. 15 anos vendo a mãe sair de casa nesse horário, haviam programado algo dentro dela. Um alarme invisível que nunca desligava. Dona Lúcia já estava na cozinha minúscula do barraco, preparando o café. As mãos tremiam mais que o normal. Sofia fingiu não notar. Mãe, você tomou a insulina? Tomei, filha. Pode ficar tranquila. Mas Sofia conhecia aquele tom. Era mentira. O frasco estava vazio há 2 dias. Ela havia checado. Mais uma semana até o salário. Mais uma semana de desculpas e orações para que nada piorasse. A casa em que moravam mal podia ser chamada assim. 2 peças de madeira compensada na periferia de São Paulo. O teto vazava quando chovia. O chão era cimento rachado. Mas era delas, ou quase. O aluguel comia metade do que ganhavam. Sofia observou a mãe vestir o uniforme surrado. Azul claro, com o nome bordado no bolso, Lúcia. 15 anos usando o mesmo uniforme. 15 anos entrando pela porta dos fundos da mansão dos Almeida. 15 anos sendo invisível. Hoje a senhora Verônica vai receber as amigas para o chá. Vai ser um dia longo. Dona Lúcia suspirou, ajeitando o cabelo grisalho em um coque apertado. Mas pelo menos tem comida sobrando nos dias de festa. Comida sobrando. Era assim que viviam. Das sobras, dos restos, do que os outros não queriam mais. Sofia tinha 8 anos quando entendeu o que era ser pobre. Foi no aniversário da filha da patroa da mãe. Dona Lúcia a levou junto porque não tinha com quem deixá-la. Disse para ficar quieta, invisível, na cozinha. Sofia obedeceu. Ficou sentada no chão, vendo os adultos prepararem uma festa que custava mais do que sua mãe ganhava em 1 ano. A aniversariante tinha a mesma idade que ela. Usava um vestido de princesa cor-de-rosa. Havia uma mesa inteira só de doces, um bolo de 3 andares,
balões, músicos, palhaços, e ali estava Sofia, escondida, comendo pão com manteiga que a mãe havia trazido de casa. Naquele dia, algo quebrou dentro dela. Não foi raiva, foi compreensão. Ela entendeu que o mundo era dividido em dois, os que festejavam e os que limpavam depois da festa. A mãe sempre trabalhou demais. Desde que o pai de Sofia foi embora, quando ela tinha 5 anos, Dona Lúcia se tornou tudo. Mãe, pai, provedora. Limpava a casa dos Almeida de segunda a sábado. Chegava em casa à noite, exausta, e ainda cozinhava, lavava, cuidava da filha. Nunca reclamou, nunca chorou na frente de Sofia. Mas Sofia ouvia. À noite, do outro lado da parede fina, ouvia os soluços abafados. Ouvia as orações sussurradas. Deus, me dá força. Só mais um dia, só mais um mês, até minha filha crescer. Sofia cresceu rápido demais. Aos 16 anos, já trabalhava para ajudar. Aos 18, passou no vestibular para administração em uma universidade pública. Foi o dia mais feliz da vida de Dona Lúcia. A filha ia estudar. Ia ser diferente. Ia ter uma vida melhor. Durou 6 meses. A diabetes da mãe piorou. As contas aumentaram. Remédios, médicos, exames. O salário de empregada doméstica não cobria. Sofia trancou a faculdade. É só por um tempo, mãe. Eu volto. Mentira que ambas fingiram acreditar. Hoje, 10 anos depois, Sofia trabalhava em 3 lugares. De manhã, faxineira em um prédio comercial. À tarde, atendente em uma lanchonete. À noite, entregadora de aplicativo. Dormia 4 horas por dia. Comia uma vez. Gastava tudo o que ganhava mantendo a mãe viva. E a cada dia via Dona Lúcia definhar um pouco mais. A pele amarelada, os olhos fundos, o cansaço que nem o sono curava. Mas a mãe não parava. Não podia. Os Almeida não aceitavam desculpas. Verônica Almeida era o tipo de mulher que Sofia havia aprendido a odiar em silêncio. Rica por herança, não por esforço. Bonita por procedimentos, não por natureza. Cruel por prazer, não por necessidade. Tratava Dona Lúcia como mobília. Gritava por qualquer motivo. Exigia que ela trabalhasse mesmo doente. Descontava do salário qualquer erro, real ou imaginário. E o pior, fazia questão de humilhá-la na frente das visitas. Lúcia, você não sabe nem servir um chá direito? Meu Deus, onde você aprendeu a trabalhar? Lúcia, não encoste em nada. Suas mãos estão sempre sujas. Lúcia, você está cheirando mal. Tome banho antes de vir trabalhar. Sofia presenciou uma dessas cenas uma vez. Tinha 19 anos. Foi buscar a mãe porque ela havia passado mal. Verônica a recebeu com desprezo. Ah, a filhinha. Vocês duas são iguais, fracas. Sua mãe falta direto. Se não precisasse de empregada urgente, já teria mandado embora faz tempo. Sofia nunca esqueceu o olhar de Dona Lúcia naquele momento. Não foi vergonha. Foi rendição. A aceitação de que, para sobreviver, era preciso engolir a dignidade todo dia. Naquela manhã, antes de sair para o trabalho, Sofia abraçou a mãe um pouco mais forte. Qualquer coisa, me liga, tá bom? Eu sei, filha. Vai com Deus. Sofia não sabia que em poucas horas tudo começaria a mudar. Não sabia que um gesto simples, feito sem pensar, abriria uma porta que ela nem imaginava existir. Mas, por enquanto, tudo o que sabia era sobreviver. Mais um dia, mais uma humilhação engolida, mais uma conta paga, mais uma noite sem dormir, até que algo tivesse que ceder, e estava prestes a ceder. Uma semana se passou desde aquela noite no terminal. Sofia mal se lembrava da idosa. A vida tinha voltado ao ritmo brutal de sempre. 3 empregos, 4 horas de sono, 0 esperança. Era terça-feira, meio da tarde. Sofia estava na lanchonete, atendendo um cliente irritado que reclamava do troco, quando o celular vibrou. Número desconhecido. Alô? Sofia? A voz do outro lado estava trêmula. Era uma das colegas da mãe. Sua mãe passou mal aqui na casa dos Almeida. Ela está muito pálida. Acho que é sério.
O mundo de Sofia girou. Chamaram a ambulância? A senhora Verônica não deixou. Disse que se sua mãe não aguenta trabalhar, que vai embora. Disse que não vai ter circo aqui. Sofia desligou e saiu correndo. Nem pediu dispensa. Sabia que provavelmente seria demitida. Não importava. Nada importava além de chegar na mãe. A mansão dos Almeida ficava a 40 minutos de ônibus. Sofia correu até o ponto, subiu no primeiro que passou, desceu antes da parada, correu o resto do caminho. O coração batia tão forte que doía. Quando chegou ao portão imponente da mansão, o segurança a barrou. Entrada de serviço é pelos fundos. Minha mãe está passando mal. Deixa eu entrar. Não posso. Ordens da patroa. Meu Deus, minha mãe está morrendo. O grito de Sofia ecoou pela rua silenciosa e arborizada. Algumas empregadas saíram para ver o que era. O segurança hesitou. Finalmente, pegou o rádio. Tem uma moça aqui dizendo que é filha da Lúcia. A resposta veio rápida e fria. Manda entrar pelos fundos. E rápido. Não quero escândalo. Sofia correu pelos fundos, atravessou a área de serviço, subiu as escadas que os empregados usavam. Encontrou a mãe sentada no chão da cozinha, encostada na parede, branca como papel, suando frio. As mãos tremiam violentamente. Mãe! Sofia se ajoelhou ao lado dela. Mãe, olha para mim! Dona Lúcia tentou sorrir. Tô bem, filha, só uma tonteira. A senhora não está bem. Vamos para o hospital. Não posso, filha. A senhora Verônica... Eu não tô perguntando para ela. A voz de Sofia cortou o ar. Todas as empregadas na cozinha ficaram em silêncio. Ninguém nunca gritava naquela casa, muito menos com a patroa por perto. E Verônica Almeida estava bem perto. Apareceu na porta da cozinha, usando um vestido branco impecável, segurando uma taça de vinho. Olhou para Sofia com desdém absoluto. Quem você pensa que é para gritar na minha casa? Sofia se levantou devagar. Pela primeira vez na vida, encarou aquela mulher de frente. Sou filha de Lúcia Moraes. E vou levar minha mãe para o hospital agora. Verônica deu um risinho. Sua mãe está fingindo. Ela sempre finge quando quer folga. Todas vocês são iguais. Preguiçosas. Dramáticas. Ela está com diabetes descontrolada. Ela precisa de médico. Ela precisa trabalhar. É para isso que eu pago. Algo dentro de Sofia se rompeu. Anos de raiva engolida, de humilhação silenciosa, de ver a mãe ser tratada como lixo. Tudo explodiu de uma vez. A senhora não paga nada que seja digno. 15 anos de trabalho. E minha mãe não tem nem plano de saúde. A senhora gasta mais em uma bolsa do que paga para ela em um ano. O rosto de Verônica endureceu. Ela deu um passo à frente e sua voz saiu baixa, venenosa. Escuta aqui, sua pobretona. Sua mãe é descartável. Eu posso substituí-la amanhã. Vocês, pobres, são todos iguais. Acham que o mundo deve alguma coisa para vocês. Não deve. Sua mãe deveria agradecer por ter esse emprego. Sofia segurou o braço da mãe, ajudando-a a se levantar. Então fica sem empregada. Minha mãe está pedindo demissão, agora. O silêncio que se seguiu foi mortal. Dona Lúcia olhou para a filha com pânico. Sofia, não... Vamos, mãe. Verônica deu uma risada alta, histérica. Demissão? Você acha que ela vai conseguir emprego em outro lugar com a idade que tem? Doente, eu vou garantir pessoalmente que ninguém nessa cidade contrate ela. Vocês vão morrer de fome. Sofia não respondeu. Apenas segurou a mãe e caminhou em direção à porta. Sai daqui e não volta nunca mais! A voz de Verônica ecoou pelas paredes. Vocês não são nada. Ouviu? Nada! Sofia não olhou para trás. O hospital público estava lotado. 6 horas de espera. Sofia ficou ao lado da mãe o tempo todo, segurando sua mão gelada, rezando baixo. Quando finalmente foram atendidas, o médico foi direto. A glicemia está acima de 400. Mais um pouco e seria coma diabético. Ela precisa de insulina, medicação contínua, acompanhamento semanal. Ele entregou uma receita. Sofia olhou para os nomes.
Calculou mentalmente os preços, quase R$ 1.000 só de remédio, fora as consultas, os exames. Não tinha, não ia ter. Doutora, tem algum programa do governo? Alguma coisa? Tem, mas a fila de espera é de 6 meses. Tenta a assistência social, eles podem agilizar. 6 meses? A mãe não tinha 6 meses. Quando chegaram em casa, já era madrugada. Dona Lúcia foi direto deitar. Sofia ficou sentada na cozinha, olhando para a receita, fazendo contas que não fechavam. Pensando em onde conseguir dinheiro. Quem pedir emprestado. Como sobreviver. Foi quando viu o envelope branco debaixo da porta. Estranhou. Ninguém deixava nada na porta deles. Levantou, pegou o envelope. Papel caro, grosso, sem nome, sem remetente. Abriu devagar. Dentro, um cartão elegante, bordado em dourado. Um endereço no centro da cidade. E uma frase escrita à mão, com caligrafia perfeita. Você me salvou. Agora é minha vez. Sofia virou o cartão. Nada mais, só aquilo. E então se lembrou. A idosa, o ônibus, o olhar estranho. Você não sabe o que acabou de fazer por mim. As mãos de Sofia tremeram. O que era aquilo? Quem era aquela mulher? E por que, justamente agora, no pior momento de sua vida, essa carta aparecia? Olhou para o endereço. Um edifício comercial no centro. Endereço nobre. Não fazia sentido. Mas algo dentro dela sussurrou. Vai. Sofia esperou 3 dias antes de ir ao endereço. 3 dias em que a carta ficou na mesa da cozinha como um enigma sem resposta. 3 dias cuidando da mãe, que melhorava devagar, mas ainda estava fraca. 3 dias sem emprego, sem dinheiro, sem perspectiva. No 4º dia, não havia mais escolha. Ou ia atrás daquele mistério, ou desistia de vez. O edifício ficava no coração financeiro da cidade. 28 andares de vidro espelhado, portaria de mármore, seguranças de terno. Sofia se sentiu minúscula ao entrar. Seu tênis surrado ecoava no chão polido. Pessoas passavam por ela com ternos caros, malas de couro, olhares que não haviam. Posso ajudar? A recepcionista olhou para ela com educação profissional e desconfiança mal disfarçada. Sofia mostrou o cartão. Recebi isso. Não sei bem o que é, mas... A expressão da recepcionista mudou instantaneamente. Os olhos se arregalaram. Ela pegou o telefone, falou baixo, desligou. A senhora Brandão está esperando. 28º andar. A secretária dela vai buscá-la. Brandão. O nome não dizia nada a Sofia. Mas a mudança de atitude da recepcionista dizia tudo. Quem quer que fosse essa pessoa, era alguém importante. O elevador subiu em silêncio. A secretária que a acompanhava era gentil, mas não falava, apenas sorria. Sofia olhava para o próprio reflexo no espelho do elevador. Calça jeans velha, camiseta desbotada, cabelo preso num rabo de cavalo simples. Estava completamente fora do lugar. As portas se abriram para um corredor que mais parecia um museu. Quadros caros, piso de madeira nobre, uma vista panorâmica da cidade através de janelas imensas. A secretária a guiou até uma sala no fim do corredor. 2 portas duplas de madeira escura. Pode entrar. Ela está esperando. Sofia respirou fundo. Empurrou as portas. A sala era enorme, uma mesa imponente de vidro, estantes cheias de livros e troféus. E ao fundo, de costas, olhando para a cidade lá embaixo, estava uma mulher. Ela se virou devagar. Sofia reconheceu o rosto. Mas não era a mesma pessoa. A idosa humilde do ônibus estava ali, mas transformada. O cabelo grisalho, antes bagunçado, agora estava impecavelmente arrumado. A roupa surrada havia sido substituída por um terno elegante e discreto. A postura era ereta, poderosa. Os olhos eram os mesmos, mas agora brilhavam de forma diferente. Sofia Moraes. A voz era suave, mas firme. Eu estava esperando que você viesse. Sofia não conseguia falar. Só olhava, tentando encaixar as 2 imagens na mesma pessoa. A mulher sorriu.
Senta, por favor. Sei que deve estar confusa. Sofia sentou na cadeira de frente para a mesa. A mulher sentou do outro lado. Entrelaçou os dedos. Olhou para Sofia com uma intensidade que desarmava qualquer tentativa de defesa. Meu nome é Helena Brandão. Sou fundadora e CEO do Grupo Brandão. Hotéis, imóveis, investimentos. Um império que construí sozinha, do zero, em 40 anos. Ela fez uma pausa. E naquele dia, no terminal de ônibus, eu estava testando algo. Testando? A voz de Sofia saiu fraca. Testando a humanidade. Helena se levantou, caminhou até a janela. Você sabe quantas pessoas passaram por mim naquele terminal? 63. Contei. 63 pessoas viram uma velha sendo humilhada, sem dinheiro, precisando de ajuda. Sabe quantas pararam? Sofia não respondeu. Uma. Você. O silêncio que se seguiu pesava. Helena voltou a se sentar. Olhou diretamente nos olhos de Sofia. Você pagou minha passagem com seu último dinheiro. Sabia que ia ter que voltar a pé. Sabia que ia se ferrar. Mas mesmo assim, pagou. Por quê? Sofia engoliu seco. Não sei. Eu só não conseguia ver a senhora sendo humilhada daquele jeito. Sabe o que isso me disse sobre você? Que você entende a dor. Que você viveu a humilhação. E mesmo assim, não endureceu. Não virou uma pessoa amarga. Helena sorriu, mas havia tristeza no sorriso. Isso é raro. Mais raro do que você imagina. Ela abriu uma gaveta, tirou uma pasta, colocou sobre a mesa. Eu sei tudo sobre você, Sofia. Filha de empregada doméstica, 3 empregos, mãe doente, faculdade trancada, vida inteira dedicada a sobreviver. Helena abriu a pasta. Dentro, fotos, documentos, registros. Mandei investigar. Não se ofenda. Eu preciso saber com quem estou lidando. Sofia sentiu um arrepio. Alguém tinha investigado sua vida, alguém sabia de tudo. Por quê? Foi tudo que conseguiu perguntar. Helena fechou a pasta, levantou novamente. Dessa vez caminhou até Sofia. Ficou de pé ao lado dela, olhando para a cidade. Porque eu já fui você. A frase ecoou. Sofia olhou para cima, para aquela mulher poderosa, rica, bem-sucedida. Há 45 anos, eu era empregada doméstica, limpava casas, lavava roupas, comia restos, dormia em quartinhos sem janela. Fui humilhada de todas as formas possíveis. A voz de Helena estava calma, mas havia dor antiga ali. E um dia, alguém me ajudou. Alguém que não me conhecia, que não tinha razão nenhuma para fazer aquilo, me deu uma chance. E eu prometi que se um dia eu tivesse poder, faria o mesmo. Sofia sentiu os olhos arderem. Estou oferecendo um emprego, Sofia. Assistente pessoal, salário de R$ 12.000 por mês, plano de saúde completo para você e sua mãe, vale alimentação, transporte. Helena fez uma pausa. E depois de 6 meses, se você provar que é capaz, te promovo a gerente de um dos meus hotéis. 20.000 por mês. O mundo de Sofia parou. R$ 12.000. Era mais do que ela ganhava nos 3 empregos juntos. Era dinheiro suficiente para cuidar da mãe, para pagar o remédio, para voltar a estudar. Por que eu? Sofia mal conseguiu pronunciar as palavras. Porque você me lembrou porque eu comecei tudo isso. Helena olhou para ela com uma mistura de tristeza e esperança. Porque eu vejo em você a pessoa que eu fui. E quero te dar o que me deram. Uma chance. Sofia chorou. Não conseguiu segurar. Anos de dor, de cansaço, de desespero saíram de uma vez. Helena colocou a mão no ombro dela. Não falou nada. Só ficou ali. Quando Sofia finalmente se acalmou, Helena voltou para trás da mesa. Sua expressão mudou. Ficou séria. Mas preciso que você entenda uma coisa. Esse mundo não é gentil com pessoas como nós. Você vai enfrentar preconceito, inveja, sabotagem. Vão dizer que você não merece. Vão tentar te derrubar. E alguns desses ataques virão de lugares que você não espera. E a Sofia limpou o rosto. Eu aguento. Helena sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Espero que sim,
porque o que está por vir vai testar você de formas que nem imagina. Havia algo no tom dela, algo que deixou Sofia inquieta, como se Helena soubesse de algo, como se já tivesse visto o que estava por vir e não fosse nada bom. Os primeiros 2 meses no Grupo Brandão foram uma transformação. Sofia aprendeu rápido, reuniões, contratos, negociações. Helena a colocou em tudo, não a poupou. Pelo contrário, exigia mais dela do que dos outros, e Sofia absorvia tudo como uma esponja. O primeiro salário mudou tudo. Dona Lúcia pôde comprar os remédios, consultas particulares, comida de verdade. Pela primeira vez em anos, dormiam sem a angústia de contas vencidas. A mãe chorou quando Sofia mostrou o comprovante. Não acreditava que era real. Minha filha, você conseguiu. E Dona Lúcia finalmente pediu demissão dos Almeida. A ligação foi breve, educada, profissional. Verônica nem respondeu diretamente. Mandou a secretária anotar, como se Dona Lúcia nunca tivesse importado mesmo. 15 anos descartados em 30 segundos. Mas Sofia sabia que aquilo não tinha ficado assim. Conhecia Verônica, sabia que ela não aceitaria a derrota sem reagir. E estava certa. 2 semanas depois, começaram os boatos. Na vizinhança, no mercado, na igreja. Diziam que Dona Lúcia tinha roubado da antiga patroa, que Sofia estava envolvida com um homem casado rico, que tinham conseguido dinheiro de forma ilícita. As fofocas se espalharam como fogo. Pessoas que antes cumprimentavam Dona Lúcia, agora desviavam o olhar. Sofia descobriu a fonte quando uma ex-colega da mãe ligou, envergonhada, contando que Verônica estava espalhando mentiras propositalmente, pagando para pessoas falarem, destruindo a reputação delas sistematicamente. Ela disse que vai fazer vocês se arrependerem de terem saído, que vai acabar com vocês, Sofia contou a Helena. Esperava raiva, indignação, mas Helena apenas sorriu, um sorriso frio, calculado. Deixa ela tentar. Havia algo na forma como Helena disse aquilo, como se estivesse esperando, como se quisesse que Verônica reagisse. Na semana seguinte, Sofia entendeu por quê. Helena convocou uma reunião extraordinária com potenciais investidores, um encontro importante para fechar uma expansão do grupo. Sofia estava organizando os documentos quando viu a lista de convidados. Seu sangue gelou. Família Almeida, Grupo Almeida Investimentos. Correu até a sala de Helena. Eles vão estar aqui? Helena nem levantou os olhos dos papéis. Vão. Por quê? Helena, eles... Verônica é minha ex-patroa. Aqui... Eu sei quem ela é. Agora Helena olhou para Sofia. E havia algo perturbador naquele olhar. Eu sei muito bem. Sofia ia perguntar o que isso significava, mas não houve tempo. A reunião começaria em 1 hora. O salão de conferências estava impecável. 20 cadeiras ao redor de uma mesa oval, projetor, documentos, café. Sofia checou tudo 3 vezes. O coração batia descompassado. Sabia que Verônica estaria ali. Sabia que haveria confronto. Os investidores foram chegando, homens de terno caro, mulheres de salto alto, todos com aquele ar de quem controlava milhões. E então, por último, entraram os Almeida. Verônica estava radiante, vestido vermelho, cabelo impecável, maquiagem perfeita. Ao lado dela, um homem mais velho, provavelmente o marido, e atrás, 2 advogados. Verônica varreu a sala com os olhos. Quando viu Sofia, parou. A expressão mudou. Surpresa. Depois, desdém absoluto. Ora, ora, a filhinha da empregada. O silêncio na sala foi instantâneo. Todos olharam. Sofia sentiu o rosto esquentar, mas não desviou o olhar. Bom dia, senhora Almeida. Verônica deu uma risada alta, artificial. Você trabalha aqui? Meu Deus, Helena, você está pegando qualquer pessoa agora? Sabe que a mãe dela era minha empregada, né? E que eu precisei demitir por roubo? A mentira saiu tão naturalmente que pareceu verdade. Sofia abriu a boca para responder, mas uma voz cortou o ar. Senta, Verônica. Helena tinha entrado. Não gritou. Não precisou. O comando foi simples, mas carregado de autoridade absoluta.
Verônica piscou, surpresa, mas sentou. A reunião começou. Números, propostas, projeções. Helena conduziu tudo com maestria. Sofia tomava notas, organizava documentos, operava o projetor. Fez seu trabalho perfeitamente. Ignorou os olhares de Verônica. Mas no meio da reunião, Verônica interrompeu. Helena, me desculpa, mas preciso falar. Você tem certeza que quer uma pessoa como ela na sua equipe? Não checou os antecedentes? A mãe dela roubou de mim. Família de ladrões. Verônica. A voz de Helena saiu tão gelada que a temperatura da sala pareceu cair. Se você interromper minha reunião novamente, eu termino essa negociação agora. E você perde a oportunidade de investir em um empreendimento que vai te dar retorno de 300%. Verônica empalideceu. O marido ao lado dela tocou seu braço. Amor, deixa. Mas Verônica não era do tipo que deixava. Sofia percebeu no instante seguinte. Viu o olhar dela. Havia algo mais ali. Não era só arrogância. Era ódio verdadeiro, pessoal. Quando a reunião terminou, a maioria dos investidores saiu satisfeita. Os Almeida ficaram para trás. Verônica se aproximou de Helena. Sofia estava guardando os documentos, mas ficou perto. Helena, nós precisamos conversar. Não temos nada para conversar, Verônica. Temos sim, sobre seu passado, sobre quem você realmente é. Verônica sorriu, mas era um sorriso cruel. Você acha que eu não sei, que minha família não sabe? Helena ficou imóvel. Sofia percebeu a mudança. Sutil, mas estava ali. Uma tensão que não existia antes. Não sei do que você está falando. Está mesmo? Helena Brandão? Ou devo dizer, Helena Costa, a empregada que meu sogro teve que expulsar há 40 anos? O mundo de Sofia parou. Helena não respondeu. Mas seu silêncio foi resposta suficiente. Verônica deu um passo à frente. Agora falava baixo, venenosa. Você acha que pode voltar e destruir minha família? Acha que pode usar essas suas empresas ridículas para nos atingir? Ela riu. Você não passa de uma empregada ressentida fingindo ser alguém importante. Sai da minha empresa. Helena não gritou, mas havia algo mortal na voz. Vou sair. Mas isso não acabou. Você quer guerra? Vai ter. E dessa vez, você vai perder tudo de novo. Assim como perdeu há 40 anos. Verônica olhou para Sofia com desprezo. E sua protegida aí vai cair junto. Verônica saiu. O marido e os advogados a seguiram. A porta se fechou. Sofia olhou para Helena. Pela primeira vez, desde que a conheceu, viu a mulher poderosa abalada. As mãos tremiam levemente. Os olhos estavam fixos na porta. Helena, o que ela quis dizer? Helena não respondeu de imediato. Caminhou até a janela. Ficou ali, olhando para a cidade. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente, cansada, antiga. Eu trabalhei para a família Almeida há muito tempo, e eles me tiraram tudo. O quê? Helena se virou. E Sofia viu algo nos olhos dela que nunca tinha visto antes. Dor. Dor profunda, antiga, que nunca tinha cicatrizado. Eu tinha 22 anos. Era empregada na casa deles. E uma noite, o patriarca da família, o pai do marido de Verônica, ele... Helena parou. Respirou fundo. Ele me violentou. Eu engravidei. Tentei denunciar. Eles me destruíram. Disseram que eu era mentirosa. Me expulsaram, espalharam que eu era louca. Perdi tudo, inclusive meu bebê. Sofia sentiu o chão sumir sob seus pés. Helena, eu construí tudo isso para destruir eles. Cada empresa, cada negócio, cada centavo, tudo foi planejado para chegar até aqui, até o momento em que eu pudesse acabar com os Almeida. Helena olhou diretamente para Sofia. E você foi a isca perfeita. As palavras ecoaram. Sofia não entendeu de imediato. Depois, lentamente, as peças se encaixaram. Você sabia quem era minha mãe, quem era a patroa dela. Helena não negou. Você me usou? Eu te dei uma oportunidade.
Dei uma vida melhor para você e sua mãe. Mas sim, eu sabia. Eu sabia de tudo. Helena fez uma pausa. E agora eles vão vir atrás de você. Vão te destruir para me atingir. Sofia sentiu náusea. Tudo, tudo tinha sido manipulação. O ônibus, a carta, o emprego, tudo planejado. Sinto muito, Sofia. De verdade. Mas isso é maior que você, maior que eu. É uma dívida de 40 anos. Sofia deu um passo para trás, depois outro. Olhou para Helena como se a estivesse vendo pela primeira vez. Você me colocou no meio de uma guerra, sem me avisar, sem me dar escolha. Eu sei. Eles vão vir atrás da minha mãe, vão destruir a gente. Helena não respondeu. Não precisava. Ambas sabiam que era verdade. Sofia sentiu tudo desmoronar. A esperança, a gratidão, a confiança. Tudo falso. Tudo parte de um jogo de vingança que ela nem sabia que existia. E agora estava no meio do fogo cruzado. Os Almeida não perderam tempo. 3 dias depois da reunião, Sofia acordou com 27 ligações perdidas. Mensagens de pessoas que ela nem conhecia. Xingamentos, ameaças. Seu número tinha vazado. Estava em grupos, redes sociais, fóruns, junto com fotos dela. E mentiras, tantas mentiras. Diziam que ela era amante de empresários casados, que tinha subido na vida vendendo o corpo, que tinha armado tudo para extorquir Helena Brandão. Havia até fotos falsas, montagens grotescas, espalhadas por toda a internet. Sofia tentou denunciar, mas para cada perfil que derrubava, 10 novos surgiam. Era uma máquina, orquestrada, profissional. No segundo dia, a mãe foi ao mercado e voltou chorando. As vizinhas a tinham expulsado, gritaram na rua, chamaram de mãe de prostituta. Dona Lúcia entrou em casa tremendo, o rosto molhado de lágrimas e vergonha. Minha filha, o que está acontecendo? Sofia não conseguiu explicar. Como explicar que tinha sido usada como peão numa guerra que não era dela? Como dizer que tudo, absolutamente tudo, tinha sido uma mentira desde o começo? No terceiro dia, Sofia chegou no trabalho e foi barrada na portaria. Senhorita Sofia, a senhora não pode entrar. Como assim? Eu trabalho aqui. O segurança desviou o olhar constrangido. Ordens superiores. A senhora foi desligada. Sofia subiu mesmo assim. Forçou a entrada. Chegou até o 28º andar. A secretária de Helena tentou impedi-la, mas ela passou direto. Entrou na sala sem bater. Helena estava ao telefone. Desligou quando viu Sofia. Você me demitiu? Eu não tive escolha. Não teve escolha? A voz de Sofia saiu num grito que ela não reconheceu como seu. Você me colocou nisso. Você me usou e agora me abandona. Helena levantou. Pela primeira vez parecia velha, cansada, derrotada. Os Almeida estão processando a empresa. Difamação, assédio moral, conspiração. Estão usando você como prova. Dizem que eu te contratei para sabotar eles. Se você continuar aqui, eles vão ganhar. Vão destruir tudo que construí. E eu, o que eu viro? Eu vou te indenizar. 6 meses de salário. É o máximo que posso fazer sem levantar mais suspeitas. Sofia deu uma risada amarga, desesperada. 6 meses? Você acha que 6 meses vão consertar o que você fez? Meu nome está destruído. Minha mãe está sendo humilhada nas ruas. Minha vida acabou. Sofia, não. Você não tem o direito de falar meu nome. Sofia sentiu as lágrimas, mas não as segurou. Eu acreditei em você. Achei que você era diferente. Achei que finalmente alguém tinha me dado uma chance de verdade. Mas você é igual a todos. Pior, porque você fingiu se importar. Helena abriu a boca para responder, mas não havia palavras. Sofia saiu. Não olhou para trás. Na semana seguinte, tudo piorou. O processo contra Helena se expandiu. Agora incluía Sofia nominalmente. Os advogados dos Almeida a acusavam de conspiração, extorsão e difamação. Pediram danos morais no valor de 2 milhões de reais. 2 milhões.
Sofia não tinha dinheiro nem para um advogado decente. Pegou um defensor público, um homem cansado, sobrecarregado, que mal leu o processo antes da primeira audiência. Perderam, obviamente. O juiz determinou que Sofia deveria pagar R$ 500 mil de indenização inicial enquanto o processo continuava. Se não pagasse em 30 dias, seus bens seriam penhorados. Bens. Sofia quase riu. Que bens? Um barraco alugado, roupas velhas, um celular quebrado. Mas eles não queriam bens, queriam destruição. No dia seguinte, Dona Lúcia passou mal de novo. Pior desta vez. A glicemia disparou. Sofia a levou ao hospital. Público lotado como sempre. Mas agora sem dinheiro para o remédio particular, sem plano de saúde, sem nada. Mãe, aguenta, por favor, aguenta. Dona Lúcia segurou a mão da filha. Os dedos estavam gelados. Filha, desiste dessa luta. Vamos embora, vamos para outra cidade. Recomeça. Mãe, essas pessoas são poderosas demais. Elas vão nos matar. E eu não aguento mais ver você sofrer. Sofia olhou para a mãe. Viu o que os últimos meses tinham feito com ela. O rosto mais magro, os olhos fundos, o cansaço que nenhum remédio curava. E percebeu. Ela tinha destruído a vida da mãe também. Tudo que tinha feito, todas as escolhas, tinham levado as duas de volta para o mesmo lugar. Só que agora era pior, porque tinham provado de algo melhor. E isso tornava a queda mais dolorosa. Naquela noite, sozinha no barraco, Sofia olhou para a própria vida. Sem emprego, sem dinheiro, sem reputação, com uma dívida impagável. Com a mãe doente, com um futuro que não existia mais. Pensou em desistir, de verdade. Não apenas sair da cidade, desistir de tudo. Olhou para o frasco vazio de remédio da mãe. Seria tão fácil, tão simples, acabar com a dor de uma vez. Mas então olhou para o quarto onde Dona Lúcia dormia. Ouviu a respiração pesada e irregular. E pensou, se ela desistisse, quem cuidaria da mãe? Sofia encostou a cabeça na parede fria e chorou. Chorou como não chorava desde criança. Chorou pela injustiça, pela manipulação, pela vida que nunca teve chance de ser diferente. Estava prestes a dormir, exausta de tanto chorar, quando o celular vibrou. Número desconhecido. Quase não atendeu, mas algo a fez apertar o botão verde. Alô? A voz do outro lado era feminina, jovem, nervosa. Sofia Moraes? Quem é? Meu nome é Carla. Eu trabalho no escritório dos advogados dos Almeida. A moça fez uma pausa. E eu sei de algo que pode mudar tudo. Mas preciso te encontrar. Hoje. Agora. Sofia sentou ereta. O coração disparou. Do que você está falando? Não posso falar por telefone. Eles monitoram tudo. Mas eu tenho provas reais do que eles fizeram, com você, com Helena e com outras pessoas. A voz tremeu. Se você quiser lutar, eu posso te ajudar, mas você precisa confiar em mim. Sofia fechou os olhos. Confiança. Essa palavra tinha perdido todo o significado. Mas o que mais ela tinha a perder? O encontro foi marcado em um lugar improvável. Um café 24 horas na periferia, longe do centro, longe de qualquer lugar que os Almeida pudessem monitorar. Sofia chegou às 2 da manhã. Carla já estava lá. Jovem, não mais que 25 anos. Nervosa, olhando para todos os lados. Você veio sozinha? Carla perguntou antes mesmo de Sofia sentar. Vim. Quem mais viria? Carla empurrou uma mochila por baixo da mesa. Tudo está aqui, mas precisa agir rápido. Quando descobrirem que fui eu, vão me destruir também. Sofia pegou a mochila, abriu devagar. Dentro pastas, dezenas delas, documentos, fotos, pendrives. O que é isso? A verdade. Carla respirou fundo. Trabalho no escritório há 3 anos. Arquivo morto, organização de processos antigos. Ninguém presta atenção em mim. E foi por isso que descobri. Ela apontou para uma das pastas. Abre essa. Sofia abriu. Dentro, documentos amarelados datados de 40 anos atrás. Processos trabalhistas. Todos arquivados. Todos contra a família Almeida.
todos de empregadas domésticas. 12 mulheres, todas acusando assédio, abuso, violência. Todos foram abafados. Dinheiro, ameaças, chantagem. As mulheres sumiram. Algumas morreram em circunstâncias estranhas. Outras simplesmente desapareceram. Carla apontou para um nome específico, inclusive ela. Sofia leu o nome, Helena Costa. O processo era de 1985. Helena acusava o patriarca da família Almeida, Augusto Almeida, de estupro. Pedia reparação, justiça. O processo tinha sido arquivado 3 meses depois. Motivo: desistência da parte autora por falta de provas. Mas havia algo anexado. Uma foto. Sofia a pegou com mãos trêmulas. Era Helena, jovem, magra, com o rosto marcado por hematomas, segurando a barriga, grávida. Ela não desistiu, Carla disse baixo. Eles a ameaçaram, e quando ela insistiu, eles fizeram ela perder o bebê. Tem um relatório médico aí. Ela foi espancada e perdeu a criança com 7 meses de gestação. Sofia sentiu náusea. Olhou para os documentos, para as fotos, para a evidência de uma crueldade que ela nem conseguia processar. Por que você está me mostrando isso? Por que não foi só com ela? Carla abriu outra pasta. Olha isso. Mais processos. Mais recentes. Dos últimos 10 anos. Funcionários do Grupo Almeida. Sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, fraude em licitações públicas, suborno de autoridades. Tudo documentado, tudo com provas. Eles têm um sistema. Usam empresas fantasmas, contas offshores, laranjas. Construíram o império em cima de crime. E qualquer um que tenta denunciar, eles destroem. Carla olhou diretamente para Sofia. Como estão fazendo com você? Por que você está arriscando tudo para me ajudar? Carla hesitou. Depois tirou uma foto da bolsa. Mostrou para Sofia. Era uma mulher mais velha, sorrindo, ao lado de uma criança. A criança era Carla, minha mãe. Ela trabalhou para os Almeida. Há 15 anos. Foi demitida quando descobriu irregularidades. Eles a processaram, destruíram ela. Ela se matou quando eu tinha 12 anos. Não aguentou a pressão, a vergonha, a humilhação. A voz de Carla tremeu. Eu jurei que um dia faria eles pagarem. E quando vi o que fizeram com você, soube que era a hora. Sofia abraçou Carla. 2 desconhecidas, unidas pela mesma dor, pela mesma injustiça. O que eu faço com isso? Entrega para a mídia, para o Ministério Público, para quem conseguir, mas faz rápido. Em 48 horas, eles vão perceber que os arquivos sumiram. Sofia saiu do café com a mochila pesada nos ombros, mas pela primeira vez em semanas não se sentia derrotada. Sentia raiva, raiva boa, a que move, a que transforma. Chegou em casa, espalhou tudo sobre a mesa. Passou a noite lendo, organizando, entendendo a dimensão do que tinha em mãos. Não era apenas sobre Helena, era sobre dezenas de vidas destruídas. Um padrão de crueldade que durava décadas. Ao amanhecer, pegou o telefone. Ligou para Helena. Sofia, são 5 da manhã, o que... Eu tenho as provas. Silêncio do outro lado. Que provas? Tudo. O processo de 1985, o relatório médico, as 12 mulheres, os crimes financeiros, tudo. Sofia fez uma pausa. Você não estava sozinha. Eles fizeram isso com outras e estão fazendo até hoje. Helena não respondeu de imediato. Quando falou, sua voz estava diferente, quebrada. Como você conseguiu? Não importa. Importa o que vamos fazer agora. Sofia, se você expor isso, eles vão vir com tudo. Vão te destruir de uma forma que... Eles já me destruíram. Não tenho mais nada a perder, mas você tem. Sofia respirou fundo. Você construiu um império para se vingar, mas nunca teve coragem de dar o golpe final. Por quê? O silêncio foi longo. Depois Helena disse algo que Sofia não esperava. Porque tenho medo. Medo de quê? De que mesmo com tudo isso, eles ainda ganhem. De que o sistema seja tão podre que nem a verdade importa. De que eu perca tudo de novo.
e não tenha sido para nada. Sofia entendeu. Helena tinha poder, dinheiro, influência. Mas no fundo, ainda era aquela menina de 22 anos, assustada, sozinha, sem ninguém. Então a gente faz juntas. Você não está sozinha dessa vez. E nem eu. No dia seguinte, Sofia e Helena se encontraram. Passaram horas revisando tudo, planejando. Helena fez ligações. Contatou jornalistas investigativos, promotores que ela confiava, advogados especializados em crimes corporativos. E então montaram o plano. Em 3 dias fariam uma coletiva de imprensa pública. Exporiam tudo, mas não apenas os documentos. Helena contaria sua história. As outras vítimas que Carla havia localizado também falariam. Seria impossível abafar. Grande demais. Público demais. Os Almeida descobririam e tentariam impedir. Mas se tentassem, apenas confirmariam a culpa. Era arriscado. Mortal, talvez, mas era a única chance. Na noite antes da coletiva, Helena chamou Sofia para uma conversa final. Estavam no escritório vazio. Apenas as duas, olhando para a cidade pela janela imensa. Eu te devo um pedido de desculpas. Deve vários, Sofia disse, mas sem raiva. Eu te usei. Eu vi em você uma oportunidade e aproveitei. Mas no meio do caminho, algo mudou. Helena olhou para Sofia. Você me lembrou porque eu comecei tudo isso. Não foi só vingança, foi justiça. E eu tinha esquecido a diferença. Qual é a diferença? Vingança é sobre você, justiça é sobre todos. Helena sorriu cansada. Obrigada por me lembrar disso. Sofia assentiu. Amanhã a gente acaba com eles. Amanhã a gente tenta. Mas Sofia sabia, no fundo, que não era uma tentativa. Era uma certeza. Porque pela primeira vez não lutavam sozinhas. Tinham as vozes de todas as mulheres que os Almeida tinham tentado calar. E vozes assim não se calam. Ecoam. O auditório estava lotado. 300 pessoas. Jornalistas de todos os veículos importantes, representantes do Ministério Público, acionistas do Grupo Brandão, empresários, autoridades. E no fundo, sentados na última fileira como se aquilo fosse apenas mais uma reunião corporativa entediante, estavam os Almeida. Verônica usava um terno branco impecável. O cabelo preso em um coque elegante. Ao lado dela, o marido e 3 advogados. Ela conversava baixo com um deles, rindo de algo, confiante, tranquila, como quem sabia que no final sempre vencia. Sofia estava nos bastidores, ao lado de Helena. As duas se olharam, não precisaram falar. Sabiam que aquele era o momento, não havia volta. Helena subiu ao palco. O murmúrio da plateia cessou. Ela se posicionou atrás do púlpito, ajustou o microfone. Olhou para as câmeras, para os rostos desconhecidos, para os Almeida ao fundo. Respirou fundo. Bom dia, meu nome é Helena Brandão. Muitos de vocês me conhecem como CEO do Grupo Brandão, uma empresa que construí do zero e que hoje vale mais de 2 bilhões de reais. Ela fez uma pausa. Mas não é sobre isso que vim falar hoje. O silêncio era absoluto. Há 45 anos, eu me chamava Helena Costa. Tinha 22 anos. Era empregada doméstica. Trabalhava na casa da família Almeida. Helena olhou diretamente para Verônica. E fui estuprada pelo patriarca dessa família, Augusto Almeida. Um burburinho explodiu. As câmeras se viraram para os Almeida. Verônica ficou pálida, mas manteve a compostura. Um dos advogados se levantou. Isso é difamação. Não vamos permitir que... Senta! A voz de Helena cortou como uma lâmina. O advogado, surpreso pela autoridade absoluta, sentou. Helena continuou. Engravidei. Tentei denunciar. Fui ameaçada, chamada de mentirosa, expulsa. E quando insisti, fui espancada até perder meu bebê com 7 meses de gestação. A voz dela tremeu, mas não parou. Perdi tudo, minha dignidade, meu filho, minha vida. E durante 40 anos vivi com essa dor. Construí um império em cima dessa raiva. Planejei minha vingança.
Ela olhou para a plateia. Mas hoje não estou aqui por vingança. Estou aqui por justiça, porque descobri que não fui a única. Fui apenas mais uma. Sofia entrou no palco. Carregava uma caixa com documentos. Colocou sobre a mesa ao lado de Helena. Conectou um pendrive no computador. A tela atrás do palco acendeu. A primeira imagem era um processo judicial antigo. O nome Helena Costa. A acusação estupro. O resultado arquivado. Este é meu processo, Helena disse. Arquivado por falta de provas. Mas as provas existiam. Foram destruídas, compradas, escondidas. Sofia clicou. A próxima imagem era um relatório médico. Detalhava os ferimentos de Helena, as fraturas, a perda do bebê. Isso foi feito comigo porque eu ousei denunciar um homem poderoso. Mais cliques, mais processos, mais nomes, 12 mulheres, todas empregadas, todas com acusações semelhantes, todas arquivadas. 12 mulheres, 12 vidas destruídas. Algumas morreram em circunstâncias suspeitas, outras desapareceram. E os Almeida seguiram intocados, poderosos acima da lei. Verônica se levantou, furiosa. Isso é uma farsa. Documentos falsos. Vocês não têm prova de nada. Não tenho? Helena sorriu. Frio. Calculado. Sofia, próximo arquivo. A tela mudou. Agora eram documentos financeiros, contratos, movimentações bancárias, empresas fantasmas, contas offshore, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, fraude em licitações públicas, suborno de autoridades. Helena leu cada acusação pausadamente. Tudo documentado, tudo com provas. O Império Almeida foi construído sobre crime, e quando alguém descobria, era silenciado. Sofia projetou uma foto. Era a mãe de Carla. Márcia Santos, funcionária dos Almeida. Descobriu irregularidades. Foi processada, difamada, destruída. Se suicidou há 15 anos. Sua filha está aqui hoje. Carla se levantou na plateia, os olhos cheios de lágrimas, mas a voz firme. Eles mataram minha mãe. Não fisicamente, mas mataram. E eu tenho as provas de tudo que ela descobriu. Um dos promotores presentes levantou a mão. Essas provas foram entregues ao Ministério Público? Foram, Helena confirmou. Ontem à noite. Tudo. E há mais. A tela mudou novamente. Áudios, conversas gravadas, Verônica negociando propinas, o marido dela ameaçando testemunhas, advogados instruindo como destruir provas. O auditório explodiu. Jornalistas gritando perguntas, câmeras disparando. Os Almeida tentando sair, mas bloqueados pela multidão. Então, as portas se abriram. Polícia Federal. 10 agentes, mandados de prisão nas mãos. Verônica Almeida, Carlos Almeida, vocês estão presos por lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, obstrução de justiça e formação de quadrilha. Verônica gritou. Vocês não podem, eu sou. A senhora não é nada além de uma criminosa. O delegado cortou. E vai responder por tudo. As algemas foram colocadas. Verônica olhou para Helena com ódio puro. Você vai pagar por isso. Minha família tem influência. A gente sempre volta. Helena desceu do palco. Caminhou até ficar frente a frente com Verônica. Olhou nos olhos dela com uma calma mortal. Sua família acabou, seu império desmoronou, e você vai passar os próximos anos atrás das grades, pensando em todas as vidas que destruiu. Helena se aproximou mais. 45 anos eu esperei por esse momento. Valeu cada segundo. Verônica foi levada, gritando, chorando, tentando resistir. Mas não havia escape. As câmeras registravam tudo. O mundo inteiro estava assistindo. Quando as portas se fecharam, o auditório entrou em erupção. Aplausos, não apenas educados. Aplausos de pé, vibrantes. Justiça tinha sido feita. Finalmente. Helena voltou ao palco. Sofia ao lado dela. As duas de mãos dadas. Hoje não foi só sobre mim. Helena falou agora com a voz embargada. Foi sobre todas as mulheres que foram silenciadas. Todas as empregadas tratadas como invisíveis. Todos os trabalhadores explorados e descartados.
Todos que foram humilhados por gente que achou que o dinheiro as colocava acima da lei. Ela olhou para Sofia. E foi graças a uma jovem corajosa, que não tinha nada a ganhar e tudo a perder, mas escolheu lutar mesmo assim. Sofia Moraes me lembrou que justiça não é privilégio, é direito. Sofia não segurou as lágrimas. Toda a dor dos últimos meses, todo o medo, toda a humilhação saíram de uma vez. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio, de vitória. A coletiva terminou, mas o impacto estava apenas começando. As notícias se espalharam em minutos. Redes sociais explodiram. O nome Almeida virou sinônimo de corrupção. Contratos foram cancelados. Empresas parceiras se afastaram. O império que levou décadas para ser construído desmoronou em horas. Naquela noite, Sofia voltou para casa. Dona Lúcia a esperava. Tinha assistido tudo pela televisão. Quando Sofia entrou, a mãe a abraçou, forte, como não abraçava há anos. Minha filha, você conseguiu. A gente conseguiu, mãe, todas nós. E pela primeira vez em muito tempo, Sofia sentiu algo que tinha esquecido como era. Paz. 6 meses depois. A manhã chegou diferente. Sofia acordou sem o peso no peito que carregava há anos. Olhou pela janela do apartamento novo. Não era luxuoso, mas era digno. 2 quartos, sala com luz natural, cozinha onde cabiam 2 pessoas. Um lar de verdade. Dona Lúcia estava na cozinha preparando café. O rosto tinha cor novamente. Os olhos brilhavam. A diabetes estava controlada, os remédios em dia, as consultas regulares. Ela cantarolava baixinho enquanto mexia as panelas. Um som que Sofia não ouvia desde a infância. Bom dia, mãe. Bom dia, filha. Café está pronto. Você tem prova hoje, não tem? Sofia sorriu. Tenho administração financeira. Ela tinha voltado para a faculdade, no mesmo curso que abandonara 10 anos atrás. Desta vez, sem medo de não conseguir terminar. Helena havia criado um fundo de bolsas para mulheres em situação de vulnerabilidade. Sofia foi a primeira contemplada, junto com outras 23 mulheres que, como ela, tinham tido que escolher entre sonhos e sobrevivência. O Grupo Brandão havia mudado também. Após a queda dos Almeida, Helena reestruturou tudo. Criou programas de capacitação, contratou ex-empregadas domésticas para cargos executivos, implementou políticas de transparência. A empresa não era mais apenas sobre lucro, era sobre justiça social. Helena estava doente. O câncer que ela escondera por anos finalmente a alcançara. Mas ela dizia que estava em paz. Tinha feito o que precisava fazer. Tinha visto justiça acontecer. E agora podia descansar. Sofia a visitava toda semana no hospital. Levava flores, conversavam sobre o futuro. Helena a ensinou tudo sobre gestão, sobre liderança, sobre como usar poder para fazer diferença. E fez Sofia prometer algo. Quando eu me for, você assume. Não como CEO, você ainda está aprendendo, mas como parte do conselho, garante que o que começamos não morra. Que outras mulheres como nós tenham chance, Sofia prometeu, e pretendia cumprir. Os Almeida estavam presos. O julgamento havia sido rápido, as provas irrefutáveis. Verônica pegou 12 anos por lavagem de dinheiro e obstrução de justiça. O marido, 15. Os advogados que ajudaram a encobrir crimes também foram condenados. O império desmoronou completamente. As propriedades foram leiloadas, o dinheiro revertido para as vítimas. As 12 mulheres que Helena mencionara na coletiva receberam indenização. Algumas já tinham falecido, então o dinheiro foi para as famílias. Carla usou a parte da mãe para abrir um instituto de apoio a vítimas de abuso corporativo. Sofia se tornou voluntária. Naquela manhã, depois do café, Sofia saiu mais cedo. Não ia direto para a faculdade. Tinha algo a fazer antes. Foi até o terminal rodoviário, o mesmo onde tudo começara. Chegou no horário do rush matinal.
Trabalhadores cansados, rostos exaustos, gente lutando para sobreviver mais um dia. Ficou perto da roleta observando. E então viu uma jovem, não mais que 20 anos, uniformizada, procurando desesperadamente dinheiro na bolsa. Não tinha. O cobrador a empurrou, sem dinheiro, sem passagem. As pessoas ao redor desviavam o olhar. Ninguém se movia. A cena era dolorosamente familiar. Sofia se aproximou. Tirou o cartão do bolso, passou na catraca pela jovem. Pode passar. A moça olhou para ela surpresa, os olhos enchendo de lágrimas. Muito obrigada. Eu não sei como agradecer. Vou devolver, eu juro. Não precisa devolver. Sofia sorriu. Só faz o mesmo por alguém quando puder. A jovem assentiu, ainda em choque, e subiu no ônibus. Sofia ficou ali, vendo o veículo partir, e sentiu algo estranho. Não era déjà vu, era compreensão. Tudo fazia sentido agora. A idosa no ônibus. O cartão misterioso, o emprego, a guerra, a vitória. Não tinha sido acaso, tinha sido uma cadeia de bondade que se multiplicava. Helena a ajudou porque alguém ajudou Helena décadas atrás. E agora, Sofia ajudava outra pessoa, que um dia ajudaria outra, e outra. Era assim que o mundo mudava, não de uma vez, mas gesto por gesto, pessoa por pessoa, escolha por escolha. Sofia olhou para o céu. O sol nascia entre os prédios, lançando luz dourada sobre a cidade cinza. E pela primeira vez em muito tempo, não viu apenas luta. Viu possibilidade. Pegou o celular. Tinha uma mensagem de Helena. Obrigada por tudo, Sofia. Você me salvou naquele ônibus. Mas mais do que isso, você me lembrou porque vale a pena lutar. Cuida bem do nosso legado. E nunca esqueça, bondade não é fraqueza. É a força mais poderosa que existe. Sofia guardou o celular. Respirou fundo e caminhou em direção à faculdade. Não estava mais fugindo da vida. Estava construindo uma. E não apenas para si, para todas as mulheres que viriam depois dela, porque no fim não importava quão poderosos fossem os inimigos. Não importava quão impossível parecesse a luta. Quando pessoas escolhiam bondade, escolhiam justiça, escolhiam umas às outras, nada era impossível. E tudo começava com um gesto simples, uma passagem de ônibus, R$ 20, um ato de humanidade quando o mundo pedia indiferença. Às vezes, salvar alguém é se salvar também. E às vezes a maior revolução começa com a menor bondade.